Fala guerreiro, fala guerreira, vamos aqui para a resolução da prova de física, né, realizada pela Banca FUMARC no concurso para CFO CBM Minas Gerais. Essa prova foi realizada no ano de 2011 e a banca, né, como já falei, FUMARC. Então assim, vamos resolver as 5 questões de física que caíram neste concurso. São questões triviais, relativamente simples. A gente vai tomar por base aqui para guiar o nosso estudo em outros concursos. Por exemplo, quem vai fazer perito da Polícia Civil de Minas Gerais, você vai ter uma base, mas não que o nível da prova seja esse mesmo. Mas dá para ter uma noção de como é que a banca tem cobrado as questões de física em seus concursos. Beleza? Me chamo Wendel Isaac e já te peço, se esse trabalho está te ajudando aí de alguma forma, está contribuindo no teu desempenho e desenvolvimento como estudante concurseiro, deixa aqui o teu like, se inscreva no canal e, se for possível, compartilhe esse vídeo com pessoas que estão no mesmo foco que você, beleza? Então assim, a primeira questão de física neste concurso foi uma questão de eletrostática, né? Mais precisamente de eletrização, processo de eletrização, algo trivial, você vê bem no início ali do terceiro ano do ensino médio, quem estudou em escola pública, quem estudou em escola privada, normalmente no segundo ano ali por volta do intervalo do meio do ano. Quando a umidade relativa do ar está baixa, é muito comum tomarmos pequenos choques ao sair do carro ou a esbarrar em uma pessoa, devido à eletricidade estática, como eu estou dizendo para vocês, eletrostática, né? Eletricidade estática acumulada nos corpos. Este tipo de eletrização ocorre também quando atritamos uma régua de plástico com o nosso cabelo. Em relação a este fenômeno, marque a alternativa correta. Então ele está falando de eletrização e especificamente ele está falando de eletrização por atrito. Então assim, a gente tem alguns processos de eletrização, né pessoal? O primeiro processo de eletrização é o contato, onde você vai pegar um corpo carregado, positivamente ou negativamente, vai colocar em contato com um corpo neutro, né? Ou então outro corpo carregado com outra carga, de outro formato, e aí essa eletrização vai se dar por transferência de cargas entre os corpos. Tranquilo? A outro tipo de eletrização é a eletrização por atrito, em que você vai ter dois corpos diferentes, e aí você vai atritá-los, e um vai arrancar elétrons do outro. Simples também. Nesse caso, na eletrização por contato, no final do processo, ambos ficam com cargas de sinais iguais. Na eletrização por atrito, ambos ficam com cargas de sinais diferentes, ou seja, um fica negativamente carregado, outro fica positivamente carregado. E a outra é a eletrização por indução, que nesse caso a gente vai ter podemos utilizar um corpo indutor, um corpo induzido, a gente pode utilizar um aterramento, depois é importante que vocês revisem essa parte. Mas vamos aqui para a nossa questão, né? Com relação a este fenômeno, marque a alternativa correta. A eletrização por atrito ocorre quando atritamos objetos feitos do mesmo material. Falso, certo? Acabei de dizer que a eletrização por atrito vai acontecer com corpos diferentes, né? A gente até utiliza uma série triboelétrica para dizer quem é que perde elétron, quem é que ganha elétron numa eletrização por atrito. Importante revisar isso aí também. Nesse momento só quero comentar com vocês a prova, não vou trazer essa parte teórica, mas você já vai ter noção do que deve estudar em relação aos processos de eletrização, beleza? Um corpo está eletrizado quando ele tem o mesmo número de prótons e de elétrons. Nesse caso, o corpo está neutro, eletricamente neutro, tá certo? Então, é a alternativa B errada também, porque ele está dizendo que um corpo está eletrizado quando ele tem o mesmo número de prótons e de elétrons. Falso, por quê? Tem que haver esse desequilíbrio entre cargas positivas e negativas. Se o corpo tem mais elétrons do que prótons, ele está negativamente carregado. Se o corpo tem mais prótons do que elétrons, ele está positivamente carregado também. Isso é simples, né? Ou nesse caso, o corpo está o quê? Eletricamente neutro. A régua de plástico se eletriza no atrito com o cabelo, porque ocorre uma transferência de elétrons. Correto? Correto? Corretíssimo. Então é isso que acontece. Você vai eletrizar, você vai arrancar
elétrons por exemplo, do cabelo, dependendo do par de objetos em atrito, um vai arrancar elétrons do outro, tá? Os objetos estão eletricamente neutros quando não possuem elétrons. Não, isso é falso, né? Então, o objeto só está eletricamente neutro quando a quantidade de elétrons e prótons forem iguais, né? Não possuem elétrons, isso aí é inverdade. Primeira questão, alternativa correta, letra C. Deixa eu marcar aqui. Então, e aí, foi o que vocês acharam da questão número 1? Vamos dizendo aí, beleza? Questão de número 2, pessoal, qual é o tema ainda da questão de número 2? É cinemática, né? Aqui eu acredito que vai entrar em movimento retilíneo uniforme ou movimento retilíneo uniformemente variado, uma questão para julgamento. A taxa de variação da velocidade é uma grandeza física chamada aceleração, e sua unidade é o metro por segundo quadrado. Considerando um carro em movimento em uma estrada plana e reta, analise as afirmativas abaixo e marque. Primeira afirmativa, quando a velocidade do carro diminui, ele não possui aceleração. Falso, gente. Porque a aceleração é a taxa de variação da velocidade com o tempo. Se a velocidade diminui, ela está variando, certo? Isso acontece em um determinado intervalo de tempo. Essa aceleração pode ser constante ou variável também. Mas aqui no MRUV, a aceleração deverá ser constante. Então, a primeira afirmativa é falsa, né? Ok. Segunda afirmativa, uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado significa que a velocidade aumenta 5 metros por segundo a cada segundo que passa. Isso é verdadeiro, né? Então, uma aceleração de 5 metros por segundo, que é 5 metros por segundo ao quadrado, é justamente a taxa de variação da velocidade com o tempo. Em cada segundo, a velocidade vai aumentar 5 metros por segundo. Então, por exemplo, em 3 segundos, a velocidade do carro, que era 5, já vai ser 15. Né? Se ele partir do repouso, era 0. Né? Então, vai ficar 0, 5, 10 e 15. Então, vai aumentando no decorrer do tempo. A terceira afirmativa, a aceleração é uma grandeza física escalar, ou seja, fica completamente especificada apenas com o módulo. Não. Aí a gente tem que diferenciar o que é uma grandeza física escalar de uma grandeza física vetorial. A grandeza física escalar, gente, é aquela que eu dando a informação do seu valor numérico e unidade de medida fica perfeitamente compreendida para o problema, né? Ou seja, a gente entende perfeitamente o problema, a situação, quando naquela grandeza eu ponho valor numérico e unidade de medida, grandeza física escalar. Eu não sei muito bem, por exemplo, o tempo. O tempo fica perfeitamente compreendido quando a gente fala 50 minutos, 50 segundos, 1 hora, 50 dias, enfim. E a grandeza física vetorial, ela necessita para uma perfeita compreensão do problema, da situação, ela precisa ainda ser dada por direção, sentido e inclusive um módulo que é o valor numérico e unidade de medida. Então a gente até especifica uma grandeza vetorial com a setinha. A aceleração, gente, ela é especificada aqui, ó. Tem o A e aqui seria a aceleração. Se a gente fosse procurar o módulo da aceleração, vamos colocar aqui 5 metros por segundo ao quadrado. Aí a gente pode dizer, ó, a direção da aceleração é horizontal para a direita. Podemos dizer sim, especificando aí a direção e o sentido do movimento. A aceleração da gravidade vale quanto? A aceleração da gravidade é aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. É comum a gente colocar 10. Então a aceleração da gravidade, ela é permitida colocar direção e sentido? Sim. Gravidade e direção vertical apontando para baixo. Então, direção vertical, sentido para baixo. Então, essa afirmativa aqui, ó, é falsa, estando correta apenas a segunda afirmativa, que é a letra B de bola. Beleza? Então, pessoal, se você está gostando dessa exposição aqui da prova de física CBM, deixa aí o teu like. Vamos para frente. O calor é uma forma de energia que flui de um corpo de maior temperatura para outro de menor temperatura. Show de bola. Em relação à propagação de calor, cuidado, gente, ó, é incorreto afirmar. Deixa eu olhar aqui as demais aqui. Não, aqui a marca é correta mesmo, tá? Aqui a marca é correta, claro que, né? A gente viu que as outras estavam erradas. A condução ocorre nos fluidos. A condução ocorre nos fluidos de um modo geral. Vamos ler a letra B.
Os materiais podem ser condutores de calor ou isolantes térmicos. Podem, isso aqui é verdadeiro. A letra B claramente é verdadeiro. A convecção ocorre através da diferença de densidade. Isso aqui também é verdadeiro. Beleza? Então, assim, o que é a convecção? É o fluxo de calor. Na verdade, vai ser um ciclo de convecção. Por exemplo, o ar-condicionado é posto na parte de cima. Normalmente, o ar que está frio, ele é mais denso, então ele desce. E o ar de baixo que está mais quente, ele sobe. Então, isso até dá a situação da ocorrência das brisas marítimas e terrestres. Então, é importante que vocês vejam essa parte, né? A radiação pode ocorrer no vácuo, verdade, pode e acontece. Então, a afirmativa, gente, que está incorreta é a letra A. Edu, como assim a condução ocorre nos fluidos de um modo geral? E isso é falso? Porque é o seguinte, a condução, gente, a condução térmica é a energia térmica se propagando de molécula a molécula. Como o fluido, ele está, por exemplo, o gás, ele está andando em várias direções, em movimento aleatório e desordenado, já o sólido não, o material sólido ali, por exemplo, uma barra de ferro, as moléculas estão mais próximas, mais compactas. Então, quando você aquece a ponta de um metal, de um pedaço de ferro, uma barra de ferro, esse calor é propagado de molécula a molécula, ou seja, é um meio sólido, até chegar na outra extremidade. Por isso que às vezes você está ali mexendo na panela e a colher, se for de metal, em poucos instantes ela aquece, porque o calor vai ser propagado por condução de molécula a molécula até chegar ali a outra extremidade. Então, falso, a letra A, ele disse que é em fluidos, né? Mas não é. Quando se fala, questão de número 4, quando se fala, geram ondas que se propagam pelo ar. Estas ondas sonoras têm propriedades relacionadas à frequência com que são emitidas. Marque a alternativa correta. Só lembrando, gente, que as qualidades fisiológicas do som são, número 1, frequência, que vai indicar se o som é grave ou agudo, ou seja, fino ou grosso, certo? Agudo, um som fino, grave, um som grosso, né? Então a frequência vai indicar isso. Quanto maior a frequência do som, mais agudo ele é. E a outra qualidade fisiológica seria a amplitude, né? Que diz respeito à intensidade sonora. A intensidade sonora vai estar relacionada com a potência da fonte que gerou, dividido pela área de uma superfície esférica. A gente pode ver isso aí também nas aulas de teoria. Além disso, você também tem o timbre, né? O timbre ele vai diferenciar a característica da onda no que diz respeito ao seu formato. Então, o formato da onda ela vai dar um timbre específico, por exemplo, para um instrumento musical. O saxofone emite uma nota dó, mas a característica do som é diferente de um violão. Letra A. A frequência da onda sonora não depende da frequência da fonte que a gerou. Isso é falso. Beleza? Isso é falso porque se eu falo fino, você vai ouvir eu falando fino. Apesar que depois vai ter algumas interferências, no caso o efeito Doppler, né? Aumenta a frequência, diminui a frequência do som ouvido, percebido, mas assim, nesse caso a onda sonora não depende da frequência. Ele está dizendo que não depende, depende sim da frequência da fonte que a gerou. Então ela que vai ser a determinante. O ouvido humano é capaz de detectar apenas ondas sonoras de frequência superior a 20 mil Hz. Isso é falso. 20 mil Hz, a partir de 20 mil Hz nós estamos no ultrassom. Então o ouvido humano não é capaz de detectar. Animais, alguns animais, sim, né? Então o limite, na verdade, nosso intervalo audível de som é de 20 Hz até 20 mil Hz. Então até 20 mil a gente consegue ouvir. A partir daí a gente tem o ultrassom, a gente não ouve. E antes disso a gente tem o infrassom, também a gente não ouve, né? Quanto maior a frequência da onda sonora, mais agudo é o som. Alternativa correta, letra C, sem muita firula. Quanto mais grave o som, maior a frequência com que foi emitida a onda. Não, isso aí é falso, é o oposto da letra C, né? Letra D, falso. Então, alternativa correta, letra C. Tamo junto, vamos para frente. Última questão. A questão de número 5.
A luz propaga no vácuo com uma velocidade de 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, considerando um intervalo de 1 milésimo de segundo. Qual a distância percorrida pela luz neste intervalo de tempo? Pessoal, aqui a gente pode, vamos colocar aqui a velocidade média é a distância, velocidade e distância sobre o tempo, não é isso? Então, se eu quiser saber quem é a distância, cuidado, viu aqui, ó. A distância eu vou passar o tempo multiplicando, então fica V vezes T, ok? A velocidade é a própria velocidade da luz, né, que eu vou colocar, ele chamou de C, né? Eu vou colocar aqui 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, vezes, agora muito cuidado. Ele está dizendo aqui, ó, um intervalo de tempo de 1 milésimo de segundo. 1 milésimo de segundo é 1 dividido por 1000, ou seja, 1 milésimo de segundo, galera, é isso aqui, ó. 1 dividido por 10 a 3 segundos. Que a gente também pode chamar aqui de 0,001, ou seja, 0,1 seria 1 décimo, depois 1 centésimo, 1 milésimo. Então isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre 10 elevado a 3. Eu posso chamar isso aqui também de 10 a menos 3 segundos. Vou colocar aqui, ó, 10 a menos 3 segundos, ficou muito fácil. 3 vezes 10 elevado, multiplicação de potência com a mesma base, conserva a base que é o 10 e soma os expoentes. Aí fica 8 mais menos 3, né? 8 mais com menos dá menos, então fica 8 menos 3, 5 metros, ou seja, aí a luz vai percorrer 300 mil metros, né? 300 mil metros. Então está tudo certinho, tudo, nada errado, ok, letra D. Pessoal, felicidade de ter você por aqui, se inscreva no canal e não se esqueça, eu vou deixar aqui, ó, na descrição do vídeo, meu Instagram, segue lá, @prof_isaac_física. E se você quiser conhecer o curso de Física para Perito da Polícia Civil de Minas Gerais, também vou deixar aqui na descrição do vídeo. Não esqueça de deixar seu like e deixe teu comentário, o que foi que tu achou desse trabalho. Continua, faz a prova número 2 ou deixa quieto por aqui. Um abraço, vamos para frente.